Oi, gente, tem mais gente aqui. Acabei. Luciana, iPhone. Tudo bem, gente? Nilmara também. Opa, boa noite. Vocês fiquem à vontade aí para desmutarem. Enfim, acho que a ideia daqui é da gente se conhecer, compartilhar experiências, né? E estou aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Oi, boa noite. Na verdade, eu perdi quase que o evento todo, eu não sei o que está acontecendo, eu não estava conseguindo entrar. Primeiro eu não tinha o link, depois me mandaram um link e eu entrei agora mesmo, então eu tô meio perdida aqui em relação ao que foi dito, né? E, e eu também não sei, assim, eu entrei nesse tema social tech. Não sei se eu estou no lugar certo, se era o que eu esperava. E assim, o que eu gostaria é de saber um pouquinho, se puder, não sei se vai ficar muito repetitivo, fazer uma pequena introdução aí, que esperar desse evento, disso tudo, né? Legal, legal, Luciana. Então, bem-vinda aí, boa noite. Vou pedir licença às meninas e ao rapaz que está ali, Lorival, para poder fazer um resumo do que aconteceu. Luciana, então, o nosso evento ele foi protagonizado aí por 5 mulheres, eu sou uma delas, e aí eu vim para falar um pouco da parte social. Eu acabei não falando, inclusive, no Meetup, mas eu sou voluntária de uma iniciativa educacional do Grupo SEB, do Instituto SEB, onde a gente trabalha com jovens da classe D e E, empoderando esses jovens para que eles entrem no mercado de trabalho, que eles também tenham a oportunidade de ter uma guiança aí, digamos assim, educacional digna para que eles também prestem vestibular e que por muitas vezes o ensino público não entrega, né? E aí por isso que eu fui escolhida, acabei falando muito sobre o cenário da mulher no mercado de trabalho hoje, principalmente voltado para a área de tecnologia. E assim, dentro de números que eu acabei entrando em contato enquanto eu estive no HR Tech, que recruta profissionais da área de tecnologia e inovação para grandes empresas. Então, empresas que estão em transformação digital, como a Ambev, Via Varejo, como também empresas que já nasceram no digital, iFood, Creditas, Lobby, Loft, Quinto Andar, enfim, que vocês conhecem aí, Uber. E assim, um ponto que foi notado dessa minha trajetória lá dentro, né, eu ocupava muito a área de operações, vendas, enfim, passei por muitos lugares lá, foi a relação da mulher com as vagas que elas se colocavam enfim, se prestavam, né? Então, a gente notou que a cada 10 critérios que a vaga exigia, se a mulher ela não tivesse atendendo os 8, no mínimo, ela não se colocava na vaga. E, do outro lado, a gente tem os homens que, com 40% dos critérios atendidos, iam lá na cara de pau, e que isso não é errado. Assim, é muito, o ponto é muito de entender que existe do nosso lado uma insegurança, que a gente tem que ser perfeita e competente em tudo, e do lado do homem existe uma confiança que a própria estrutura social dá, né? Então, esse foi mais ou menos o meu tema do bate-papo, foi rapidinho. E agora a gente está aqui na sala para poder compartilhar experiências. Estou aqui, vocês querem me perguntar alguma coisa, estou à disposição. Laís, na verdade, eu acho que não é nenhuma pergunta, é mais assim, um compartilhamento mesmo. Eu achei bem legal o posicionamento que você teve assim, em relação à mulher no mercado de trabalho, né? Atualmente eu estou trabalhando na parte de gerência e eu lido com muitos homens, e eu falo que isso é um desafio diário, assim, porque por mais que eles tentem te deixar super confortável, como você mesmo disse, eu acho que é algo muito mais estruturado nosso, de achar que a gente tem que estar se superando todos os dias para estar
de certa forma, valendo a pena naquele cargo, digamos assim. Então, é uma busca muito constante por isso, né? Pela aprovação dos outros. E eu acho que todo esse processo de compartilhamento de experiências, de empoderamento, uma segurando na mão da outra, eu acho que isso é muito importante, assim, porque hoje a gente vê muito, assim, o quanto nós somos influenciados, né? Então, a gente é influenciado o tempo todo por mídias sociais, por exemplo, quando alguém divulga um produto, no caso, por exemplo, para a mulher, uma maquiagem, para a dona de casa, um produto de limpeza. Então, assim, isso tem uma visualização muito grande, né? Então, eu acho que enquanto a gente tiver esse tipo de iniciativa, para estar mostrando para as outras que é um processo natural, mas que a gente pode superar, então isso é muito legal, assim, e que ocorra outras vezes, né, para que a gente tenha contato com isso e comece a naturalizar o processo da mulher dentro do mercado de trabalho, né? Então, é mais uma pontuação aí de que é uma iniciativa muito legal. Meus parabéns. Perfeito, Camila. Obrigada por compartilhar. Oi, Gabi, tudo bem? A gente vi agora. Então, eu acho, estou 100% comprada com você. Acho que a gente precisa cada vez mais estar num lugar de ajuda mesmo. Ninguém solta a mão de ninguém, de fato. Não é brincadeira quando a gente entra num assunto psicológico mesmo, de viés inconsciente, aonde a gente, inclusive, compartilhando algumas informações, né? Há muito tempo rodou uma pesquisa de fora, eu agora me fugiu, mas podem me cobrar depois que eu posso mandar esse artigo, aonde falava que geneticamente, biologicamente, as mulheres eram incapazes de estar em áreas que exigissem mais do raciocínio lógico. E, obviamente, isso foi derrubado, né, com o decorrer do tempo, mas o grande ponto é que, de fato, a gente, até como eu disse, a gente não foi estimulada, a gente não foi provocada a desenvolver esse lado. E não é que a gente não possa desenvolver, a gente pode, a gente tem esse nosso lado direito do cérebro aí para ser usado, mas que isso não foi estimulado lá na infância. Então, esse lugar de saber que tá bom, eu não fui estimulada, mas agora eu estou aqui, estou disposta, eu não preciso saber tudo, eu vou aprendendo no decorrer da jornada e, obviamente, que a gente precisa procurar lugares seguros para que isso aconteça, né? Para que a gente seja vulnerável. Então, esse também é um grande papel das organizações que se prestam a levantar esse discurso, que se não for só comercial, que de fato, na prática, isso tem que ocorrer. Então, esse ambiente ele precisa ser muito seguro, precisa ser um lugar de escuta, né? De entendimento de necessidades, de empoderamento. E para que a gente consiga, de fato, tirar um pouco desse medo, sair da ansiedade e chegar nesse lugar de eu estou disposta a aprender, eu tenho líderes, independente do gênero, que estão aqui para me ajudar, não estão para me julgar. E aí eu assim, tem o Lorival aqui, o João também está aqui, Bobo, não sei se ele é, mas acho que é um convite assim para os homens estarem nesse lugar também, levantando essa bandeira e fazendo com que a gente se sinta mais à vontade e levantar a fala e colocar nossa opinião na mesa, sabe? Por muitas vezes eu me calei com medo, em aula de matemática principalmente, quem falava mais eram os meninos. Isso não é à toa, isso é porque parte de raciocínio, parte racional, eles comandam, né? Olhar hoje para uma faculdade de engenharia, obviamente que tem muito mais hoje tem muito mais mulheres do que antes, mas ainda a maioria é homem. Quando a gente vai para arquitetura, a gente percebe já uma mudança, porque já é o lugar do cuidado, é o lugar do detalhe, é o lugar da minúcia ali, de que tem uma parte mais de decoração, né? Como as pessoas falam, e isso é muito injusto, inclusive injusto com os homens também. Assim como existe do nosso lado a vontade, muitas vezes, de estar em cargos que tem mais a parte racional sendo exigida, muitos homens também querem estar no lugar onde a criatividade ela é mais exigida.
Então, eu não gosto desse discurso de exclusão, sabe? Eu acho que é um lugar para todo mundo. Acho que a gente precisa se apoiar, obviamente, com equidade. Então, se a gente tem hoje um mercado que não está sendo igualitário, vamos agir com equidade. Então, vamos dar mais para a mulher, porque a gente precisa igualar essa linha de partida, né? E, bom, vou abrir aqui, se deixar eu falo desse tema até à vontade, viu, gente? Então eu posso sair. Estão tímidos? Se vocês quiserem Olá, perguntar... boa noite. Boa noite, Nilmara, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Nilmara. Eu busco trabalhar junto das startups, né, sendo mais uma parceira, ajudando a se formalizar e a crescer de maneira segura. Acho que o meu caso não é nem assim uma pergunta, acho que é mais uma provocação, né? Sobre exatamente isso que você está falando, né? Sobre as mulheres ainda ter a síndrome da impostora, sobre a gente não ter medo de empreender muitas vezes, e também aquele negócio de sempre que quando um homem está concorrendo, a gente ainda ficar com aquele medo, né? E eu estava, assim, durante a palestra toda, me surgiu uma provocação. Por que a gente não começa isso logo na infância, né? É tão importante isso. E eu estava pensando, né? Assim, meu filho estuda escola pública aqui em Brasília. E aí ele estava falando das aulas dele online, e ele estava gostando que a professora estava pedindo para fazer algumas coisas no Word que ele ainda não sabia, e que ele gostou dessa mudança, entendeu? Mas que já tinha outros professores que ainda não conseguiram se adaptar a essa realidade. E eu estava me perguntando como é que a comunidade pode ajudar nessa maneira. E aí agora também eu comecei a pensar sobre também estimular mais as crianças, mais as meninas, a poder também a ter uma atenção maior nessa fase da escola, para elas poderem já crescer num ambiente em que é normal, tanto homens e mulheres andarem juntos sem ter essa desigualdade, né? E aí eu fiquei assim nessa provocação, como a comunidade, como a gente poderia ajudar, ainda mais crianças de escola pública que não tem tanto acesso à informação ainda, muitas vezes ainda não tem um celular, um tablet, sabe? Como a gente poder ajudar ainda mais essas crianças, ainda mais de escola pública. Eu acho que é só isso mesmo, só uma reflexão para a gente poder mudar as próximas gerações. Nilmara, continue com essa reflexão sempre, e que dessa reflexão e dessa pergunta, desse questionamento diário, surja iniciativa, sabe? Eu acho que a gente precisa de mais perguntas, como que eu posso fazer, como que eu posso mudar. Não vamos esperar só outros players, porque se a gente esperar, a mudança vai acontecer, como até a Nath falou, né? 10 anos. Precisa vir uma pandemia para que a gente se inove, para que a gente mude nossa forma de pensar? Acho que não, né? Não precisa disso mais. Acho que a gente pode começar a se questionar o que eu vou entregar, né, para o mundo, onde é que está me incomodando, o que me incomoda, e onde é que eu tenho afinidade, qual causa, porque tem muitos problemas aí, né, para a gente atacar. Mas uma vez que esse questionamento chegou para você, acho que se questione mais, se pergunte mais, e uma hora, inclusive, estou à disposição. Eu estou aqui em Brasília, eu sou baiana, mas estou em Brasília, morando aqui. Baiana também. Boa, olha aí, tá vendo? Já temos um match. Você é de onde? Campo Alegre de Lourdes, Bahia, sertão da Bahia. Sertão da Bahia, legal, legal. Então, Nilmara, continue se perguntando mesmo, porque são das perguntas que nascem, né? É o incômodo. Se você está se perguntando, é porque está te incomodando. E quando você olha para o lado, incomoda outras pessoas também. Sobre esse estímulo principalmente com
pessoas do gênero feminino, né? Também o que a gente puder fazer de empoderar, se tornou muito clichê essa palavra, né? Empoderamento, mas ela é necessária. Então, que a gente não deixe de usar isso de forma responsável no nosso dia a dia e que a gente entenda que para sanar talvez esse lugar de insegurança, de síndrome do impostor, a gente precisa buscar ambientes seguros. Então, às vezes não dá para ir só, e nem é legal ir só, tá, gente? Quando eu tive no mercado financeiro fazendo as coisas sozinha, teve uma hora que eu cansei e eu queria dividir, compartilhar com outras pessoas. E a gente aprende mais, né? Muito mais. Então, que a gente busque pessoas que pensam como a gente, busque mulheres que estejam na mesma, compartilhar, e às vezes não tá na jornada, mas ter alguém para você compartilhar, e se você tiver num dia, eu faço muito isso com amigas minhas, de que empreendem em outras áreas, que não tá num dia bom, se liga e vai falar, e um vai incentivar a outra. Acho que esse é o lugar de dar a mão mesmo. E estou super à disposição aqui. Eu conheci Gabi recente, ela está aqui na sala também, e a gente falou muito desse lugar de comunidade, né? De desenvolver, de chamar. A Gabi, ela é designer na área de UX, né, Gabi? Se você quiser se apresentar aí. E eu fiquei, assim, eu criei muita afinidade com ela pelas coisas que ela falou sobre entrega. Então, tem muita gente querendo fazer. Então, às vezes, a gente não faz porque tá só. Então, a gente, inclusive, na Quarta Casa, tem esse braço educacional, ele está totalmente aberto para vocês. Infelizmente, a pandemia, ela atrasou um pouco aí nossas iniciativas, mas nada impede a gente começar a fazer um bate-papo. Então, é um convite, as portas da Quarta Casa estão abertas para que vocês cocriem com a gente mesmo. Obrigada. Oi. Não sou empreendedora, eu estou aqui, vim ouvir a Laís falando. Legal, legal, obrigada. Mas, assim, muito da nossa conversa outro dia foi sobre esse lugar de comunidade, né, de mulheres. Então, eu tenho, não sei se vocês são da área de produto, mas eu faço parte do MDP, que é Mulheres de Produto, que é uma iniciativa nacional, e lá a gente funciona muito no Slack, né? E lá é um lugar incrível, assim. Acho que é uma das poucas comunidades que eu vi ali ativamente dando certo. E eu sou apaixonada pelo ambiente, porque a gente compartilha, gente, tem lá uma hashtag, problemas no trabalho. Então, tem muita coisa, muito assunto que às vezes a gente se identifica e fala, nossa, desde assédio, desde a parte de insegurança, de ansiedade, de não achar que está bom. Então, de fato, esse para mim é o sentido da comunidade. Vocês estão convidados aí a conhecerem o MDP, se quiserem o convite para entrar, depois me peçam. É muito legal, assim, tem parte de jobs, tem parte de bate-papo, tem tudo lá. Tem um monte de mulher foda, incrível, e vocês estão convidadas aí a agregarem. E é isso, assim. Acho que fiquem à vontade. Glaucia tirou ali o microfone, se quiser falar, fica à vontade, Glaucia. Bem, eu estou aqui assim meio que fora da curva, né? Porque eu estou vendo muita gente jovem, eu sou idosa, e eu já tentei falar com alguns grupos sobre startups, mas eu acho que um dos principais fatores é a idade. Acho que as pessoas pensam idosa não têm muitas ideias. Então, o que eu coloco? Eu não sei muito de startups, conheço muito pouco, mas eu sei muito de ideias. Eu tenho muitas ideias. Então, eu vi vocês falando aqui, eu entrei atrasada, porque eu pedi para entrar e não deixaram. Eu desisti e falei, vou embora. Aí depois alguém disse, entre agora. Eu digo, então, eu entro. Mas, assim, o que eu penso? Eu penso assim, eu estou com 68 anos, com 20 eu era aluna de engenharia da UNB, uma das primeiras, e muito bem classificada. Olha aí, mas gente, aí, que honra. Gêmeos, e eu não tinha como continuar. E eu tive que parar uns tempos para depois voltar para estudar. É a realidade da mulher, né? Hoje e sempre. Quando você tem filhos, é muito difícil você... Hoje, os homens até participam mais,
eu tenho 3 filhas e um filho. E nas 3 filhas, todas os maridos ajudaram. Trocam fraldas, dão mamadeiras, e eu digo, vocês são abençoadas, no meu tempo não tinha disso, não. Então, e com 2, eu tive 4 filhos em 3 anos, porque eu tenho gêmeos, então 3 anos e 9 meses eu tinha 4 filhos. Então, foi bem complicado, mas não foi impossível. Então, o que eu acho é que hoje, me perdoem as jovens, eu vejo amando muito. Eu acho que precisa mais coragem e mais atitude mesmo, porque eu vejo assim, eu fui assediada, eu era muito bonita, hein, jovem, eu fui assediada muito, Ainda e dei é. uns tapas na cara, diga-se de passagem, porque eu era do tipo que queimou sutiã em praça pública, alguns tapas na cara de homens ousados, mas alguém tinha que fazer alguma coisa, não só reclamar. A gente tem que agir, botar atitude na ação. Então, o que eu penso? Eu tenho um projeto, aí eu vou falar do que eu penso em startup. Eu tenho um projeto. Eu acho que o Brasil tem um grande problema de reconhecimento de identidade. As nossas jovens, a maioria tem um pé na... Aliás, todos nós temos um pé na senzala. É muito difícil alguém que não tenha. Você é tão bonitinha, tão branquinha, mas se você puxar lá, você vai achar um pezinho na senzala. Eu tenho um neto lindo de olhos verdes, um nariz perfeito, alemão. E o bisavô, aliás, o tetravô dele é negro africano. Então, se puxar bem, vai encontrar. Então, o reconhecimento da identidade, eu acho que é o primeiro papel da nossa nacionalidade. É de dizer, nós somos uma nação com base negra, que nós temos essa identidade. Então, nós temos lá onde eu trabalho, no Itapuã, eu tenho uma ONG. E nós temos um trabalho de reconhecimento de identidade, onde nós falamos para as jovens. Eu tive jovem que, com 12 anos, não sabia como é que era o cabelo dela, porque desde pequenininha a mãe alisava. Hoje ela tem um mafuá desse tamanho, assim, lindo, que ela põe as fitinhas e tal. A mãe não gosta muito, não, mas aprendeu a aceitar. Então, a gente tem falado muito disso. E o que nós bolamos? Vamos fazer um espaço que nós demos o nome de Espaço Cultural Quilombo. Nesse espaço, nós fazemos a dança negra, nós falamos da cultura, nós falamos que o negro não é um coitado. Ele escravizou, mas ele também foi escravizado. E por quê? Porque tudo fala que o negro foi escravizado. Mas muitos dos negros que vieram para o Brasil foram vendidos pelos próprios negros. Muitos dos negros que vieram para o Brasil, eles também escravizaram brancos quando eram pegos e fizeram muitas maldades. Então, eu acho que a gente tem que olhar a coisa igualitariamente. O negro sofreu. A escravidão é a maior injustiça que pode haver na face da terra. Mas eu também não vou me fazer de coitada. Por quê? Porque o meu avô era negro? Não. Ele era negro porque ele era negro. Ele veio parar no Brasil, eu não sei por quê. Porque minha avó contava uma história que ele foi vendido e que ele era um líder. E ele devia ser mesmo, porque o cabra era forte. Um cara que atravessa o Rio Tocantins com uma mulher nas costas, uma espingarda para cima, ele tem que ter força no nado. Então, gente, a nossa história é tão linda. E o que eu penso? Eu penso em trazer essa história para outros jovens, porque a história que a gente conta na escola é muito falha. E lá no nosso espaço, eles aprendem a fazer o tijolo de adobe, a casa de taipa, eles aprendem a dança negra, eles aprendem a fazer a boneca Balmi. Por quê? Porque a boneca Balmi ela é um símbolo da resistência. Então, eu tento colocar isso para as pessoas como um projeto. Eu acho que seria uma startup, não sei o que é startup, para falar a verdade, mas seria uma coisa que traria conhecimento para os jovens. Então, o que eu penso? Vender meu projeto. Nós vamos trazer os jovens do Marista, do Inei, do La Salle, do Coque, para conhecer esse projeto, saber o que é a cultura negra. E eles vão fazer como pagam. Não paga para ir para a fazenda da UNB? Paga para ver nosso projeto.
E com esse recurso, a gente manteria a nossa comunidade. Mas eu nunca consegui vender meu projeto. Não para como se fosse uma startup, como se fosse um negócio viável. Porque, para as pessoas, negócio social, a gente tem que ficar de bandeja na mão pedindo. E hoje eu estou pedindo. Por exemplo, nós entregamos, semana passada, 2.500 toneladas de alimento para a nossa comunidade, porque a nossa comunidade, que antes era pobre, agora está miserável. Antes você via as pessoas pobres, hoje você vê taxista, professor, instrutor, pessoa, massagista, pessoas que tinham um emprego, hoje não têm, e elas vão para a fila da doação assim, envergonhadas. E a gente não sabe nem o que fazer. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que manter a distância, eu tenho que pôr máscara, eu tenho que pôr gel. Gente, é uma tortura. Então, manter o nosso projeto precisa de recurso. E aí, a ideia seria nós fazermos uma parceria. Então, isso pode virar uma startup? É possível? Não é possível? É uma loucura? Eis a questão. Glaucia, obrigada pela sua fala, pela aula. Obrigada mesmo. Fiquei aqui encantada com o que você falou. Acredito que todo mundo aqui. É uma honra mesmo de escutar uma mulher guerreira que, pela fala, a gente sabe que tem muita história para contar, que não vai dar para falar aqui tudo, né? E que a gente tem muito a aprender. Acho que você, com certeza, é uma pessoa fora da curva. Tá aí sabendo usar o Zoom melhor do que eu, inclusive levantando a mão e botando os emojis. Primeiro, assim, enquanto Laís, eu me coloco à disposição para a gente conversar mais sobre o seu projeto. Como eu falei, né, esse braço nosso educacional, ele é muito um lugar de comunidade. E assim, entrando um pouco no que é startup, já que ninguém nunca te falou e que você não consegue conversar. A ideia, o que diferencia uma startup de uma empresa é sua curva de... Vamos lá, tem uma curva onde você tem um custo com seu produto, certo? Ou serviço. Isso aqui é uma linha de gasto. Tem hora que o seu som falha. Desculpa. Tá melhor agora? Certo. Então, a curva de arrecadação, de lucro dessa empresa, quando ela é startup, ela é inversamente desproporcional ao que ela, de fato, custa. Uma empresa, o Wendel, nosso amigo, está aqui falando para a gente. Sim, dona Laís, deixa eu falar. Comecei pela sala mais quente aqui, tá? Só para avisar para vocês. Para avisar que daqui 2 minutos, do nada, vocês vão aparecer na sala principal. Então, continua a conversa, do nada alguém vai interromper, tá? Tudo bem. Vou terminar aqui. Valeu. Vou jogar minha bomba de fumaça aqui e sumir para outra sala. Mesmo cliente. Depois a gente vai começar. Recurso de outra fonte. Então, Glaucia, quando, por exemplo, eu crio um produto onde meu custo ele não vai subir junto com o meu lucro. Então, quanto mais eu tenho demanda, eu não aumento o meu custo. Então, se eu desenvolvo um aplicativo, o Uber, né? Eu desenvolvo o aplicativo do Uber e uma pessoa usa, ou 100 pessoas usam, minha linha de custo no gráfico, ela não vai crescer junto. É diferente quando eu forneço um serviço, por exemplo, uma empresa de engenharia. Quanto mais obras eu tiver, mais gente eu vou ter que contratar. Então, meu lucro e meu custo, eles andam juntos, sabe? Quando a gente fala de startup, a gente fala de um produto escalável. Então, eu coloquei energia para desenvolver agora uma aplicação, um aplicativo, e ele, óbvio que eu tenho um custo de infraestrutura, eu tenho um custo de banco de dados, de servidor. Isso vai crescendo, mas ele cresce muito lentamente, meu custo. Isso não impede que a gente faça parcerias com sua iniciativa, com seu projeto, e que também a gente não consiga achar algum produto que dentro disso seja escalável. Seja ele um curso online, seja ele... Enfim, eu acho que tem muitas oportunidades aí, acho que a gente precisa tomar um café
ou um vinho, né? E aí a gente pode desenvolver, eu estou super aqui à disposição, a quarta casa também, para a gente bater um papo. A gente gosta